Se você, como eu, é navegante do tempo, está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Quórum Concursos. Pessoal, na aula anterior, nós vimos o que é o ordenamento jurídico, nós falamos ali sobre a necessidade de normas de conduta para a convivência pacífica, para o desenvolvimento social. Nós explicamos que o ordenamento jurídico era composto por um conjunto de normas, que incluem as regras, incluem os princípios, e que regula a vida em sociedade, sustenta o controle social, organiza politicamente o nosso Estado. Aí diferenciamos regras de princípios, abordamos em seguida a estrutura do nosso ordenamento, utilizando a pirâmide de Kelsen, conforme essa representação gráfica aqui que vocês estão vendo na tela. E falamos da hierarquia das normas. E na hierarquia das normas, no topo, estão aqui as normas constitucionais, que é a Constituição, e os tratados internacionais de direitos humanos aprovados ali na regra do artigo 5º, parágrafo 3º. E em seguida estão as normas supralegais, que são os demais tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados nesse quórum aqui de 3/5. Abaixo estão as normas legais, são a maior parte das leis, a lei complementar, a lei ordinária, decretos autônomos. E abaixo, na base da pirâmide, nós temos aí as normas infralegais, que são os decretos, instruções normativas e por aí vai, tá bom? E ao final, nós vimos a estrutura da Constituição, falamos um pouco sobre o ADCT, sobre a parte dogmática. Então, a estrutura da Constituição é essa aqui, ó. O preâmbulo, a parte dogmática ou parte permanente, ou texto dispositivo, e o ADCT, que são os atos das disposições constitucionais transitórias. Tá? E falamos que essa parte aqui dogmática, que vai do artigo 1º ao 250, é dividido em 9 títulos, conforme vocês podem ver aqui nesse organograma. Pessoal, isso aqui me ajudou bastante, tá? Isso aqui eu estou aprendendo a aprender. Você analisa onde você está, qual é a matéria que você está fazendo, depois analisa onde que essa matéria está e onde que ela quer te levar. Então, nós estamos aqui tratando da Constituição, das normas constitucionais, nós temos aqui a Constituição e o texto dispositivo, que vai do artigo 1º ao artigo 250. E aqui dentro, nós vamos estudar propriamente a Constituição, tá? E vamos começar pelos princípios fundamentais, tá bom? É importante você entender aqui onde nós estamos. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês é a expressão princípios fundamentais, pessoal. Princípios fundamentais aqui é gênero do qual são espécies todos que estão compreendidos aqui entre o artigo 1º e o artigo 4º, tá bom? Então, todos os princípios que estão aqui dentro são princípios fundamentais. E aí, dentro desses princípios fundamentais, é que nós vamos ter os fundamentos da República. Veja que dentro aqui do artigo 1º, dentro desse artigo 1º aqui, nós temos o que a doutrina chama de princípios estruturantes, que vai ficar no artigo 1º e no parágrafo único. E depois nós temos a separação de poderes, os objetivos da República e no artigo 4º, os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. A prova vai tentar te confundir aqui, chamando um conceito de outro, misturando aqui um objetivo com um fundamento, por exemplo. Por isso é importante a leitura de forma sistematizada dos artigos, sabendo o que você está estudando. E aí o mnemônico vai vir como complemento. Os mnemônicos, famoso só se diva plu, congar erra pouco e por aí vai. Eles vão ser um complemento do seu estudo. E na hora de fazer a prova vão te ajudar bastante, tá bom? Vem comigo aqui na tela com a leitura do artigo 1º. Vamos lá. O artigo 1º inicia dizendo assim: a República Federativa do Brasil, acompanha comigo na tela. Essa leitura, pessoal, eu trouxe aqui esse formato para vocês porque foi uma coisa que eu utilizei para mim. Aí eu acho que vai ajudar vocês bastante, tá bom? E aí façam as suas anotações a partir disso aqui. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito.
e tem como fundamentos, e aí nós temos os fundamentos aqui da nossa república. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, os fundamentos estão aqui, que é o famoso Soci Diva Plu. Por isso que eu destaquei aqui para vocês. O Soci Diva Plu, que vai te ajudar bastante. Parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, o que eu preciso aqui que vocês visualizem, comecem a visualizar, é que para responder as nossas questões de prova, vocês não precisam saber de uma parte muito teórica, vocês precisam saber o básico, vai ser muito tranquilo, nós vamos explicar isso aqui de uma maneira bem simples. Antes de você partir para a sua prova, você vai saber muito bem onde você está, vai conseguir caminhar bem na sua prova, tá bom? E antes de entrar propriamente nessa parte aqui, que é os fundamentos propriamente dito, nós vamos falar um pouco dos princípios estruturantes. Vamos entender aqui o artigo 1º, que é o caput. Caput, quando eu falo caput, é a cabeça do artigo. E o parágrafo único também estão aqui alguns dos princípios estruturantes que são chamados pela doutrina. E o que são esses princípios estruturantes aqui? Presta atenção aqui comigo. Os princípios estruturantes são princípios que ordenam o nosso Estado, estabelecem aqui como será a nossa organização, como será ordenada a política dentro do nosso país. Veja que nós já iniciamos o artigo 1º com o nome do nosso país, que é a República Federativa do Brasil. Então, qual é o nome do nosso país? República Federativa do Brasil. Não é União, não é Estados, municípios, é República Federativa do Brasil. Tá? E logo no caput, nós temos aqui, podemos extrair a forma de governo nossa, a forma de Estado e o regime de governo. Então, nós temos a forma de governo, a forma de Estado e o regime de governo. E eu chamo a atenção para que vocês tenham cuidado, porque aqui não tem o sistema de governo. Sistema de governo que é o presidencialismo ou o parlamentarismo. Nós somos presidencialistas. Aqui é o famoso sigo o presidente. Outro mnemônico bacana também. Então, o sistema de governo, pessoal, não está aqui no artigo 1º, tá bom? Forma de governo, ou nós temos a república ou a monarquia, nós vamos falar a respeito de forma mais pormenorizada disso aqui, porque é importante para a sua prova. Nós temos a forma de Estado, que é ou uma federação ou uma confederação, que são estados compostos, ou Estado unitário. Vamos falar também a respeito. E o regime de governo, que é muito confundido com o sistema de governo, o nosso regime de governo aqui é o rego democrático, que é o regime nosso de governo. Nós utilizamos esse mnemônico para quê? Para ajudar na hora de resolver as questões, porque eles sempre trazem as provas, elas sempre, principalmente da FGV, elas trazem um raciocínio ali, uma historinha, e fala que o nosso sistema de governo é democrático. Está errado. O nosso sistema de governo é o presidencialismo. As provas te confundem muito nisso. Nosso regime de governo, que é o regime democrático, tá bom? Então, gravem isso aqui. Esses mnemônicos vão te ajudar bastante. Nós temos, quando falar de forma de governo, lembra de fogo na república. Fogo na república. Quando falar de forma de Estado, lembra das letras F e E, que é o Estado fede. Nós somos uma federação. E aí, eu utilizei muito esse mnemônico aqui para responder muita prova, muita questão. E ó que eu fiz bastante, hein? Bastante questão. Então, o Estado fede. Só você lembrar que o Estado fede.
Então, nós temos aqui uma federação, tá bom? E regime de governo, lembra de rego democrático. Lembra de rego democrático. Regime de governo, rego democrático, nós somos uma democracia, tá bom? E lá no parágrafo único, vocês vão perceber que nós temos aqui um princípio representativo muito importante para a sua prova, tá? Muito importante. Princípio representativo, lá no parágrafo único. Tá? Quando eu falo que o poder emana do povo, e quando eu falo como se dá essa representação, eu estou falando do princípio representativo. Uma informação importante aqui que vai diferenciar você dos demais candidatos é o seguinte: quando o caput do artigo 1º fala em Estado democrático de direito, pessoal, Estado democrático de direito, nós temos aqui duas ideias, dois conceitos importantes, que é o Estado democrático e o Estado de direito. Quando eu falo em Estado de direito, significa que todos nós e o Estado estamos submetidos ao império das leis. Então, Estado de direito e Estado democrático. Estado de direito e Estado democrático. A doutrina faz um recorte aqui. Estado de direito e Estado democrático. Quando eu falo em Estado de direito, eu estou falando que nós e o Estado estamos submetidos ao império das leis. Em inglês, rule of law. Tá? O império das leis. Em inglês, rule of law. Às vezes vem com essa expressão. Aqui nós falamos em princípio da legalidade. Tá? O Estado está submetido à lei de forma absoluta. Princípio da legalidade. Então, lembra que quando eu estou falando de Estado de direito, eu lembro aqui do princípio da legalidade. Princípio da legalidade. O rule of law. Rule of law. Você pode ver, pode se deparar com essa expressão na sua prova. Agora, quando eu falo em Estado democrático significa o poder político, ele é exercido pelo povo e para o povo. E aqui nós falamos em princípio democrático, tá bom? Esse princípio democrático se fundamenta na soberania popular. Então, lembrem aqui de soberania popular. Princípio democrático, soberania popular. Acho que travou aqui. Então, voltou. Princípio democrático, eu estou falando aqui de soberania Não, a caneta deu uma travada aqui. Soberania popular. Bom, eu acho que a caneta deu uma travada, mas quando eu falo aqui de Estado democrático, eu falo em soberania popular. Essa soberania popular se expressa de duas formas, de duas maneiras. Por meio da democracia direta e por meio da democracia indireta. Tá? Democracia direta e democracia indireta. E aí nós podemos ver isso aqui no parágrafo 1. Democracia direta a caneta realmente está dando... Muito bem, vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, vamos seguir adiante. Democracia direta. Quando eu falo em democracia direta, o povo ele participa diretamente do processo da tomada de decisões políticas. Ou seja, os cidadãos eles têm a oportunidade de se envolver nas decisões políticas sem os intermediários, sem os políticos. Um bom exemplo está aqui no parágrafo, no artigo 1º, parágrafo único, quando fala que o poder será exercido diretamente. Todo o poder emana do povo que o exerce, aí vem, por meio de representantes eleitos ou diretamente. Então, quando eu falo diretamente, eu estou falando de democracia direta. E aqui eu estou me referindo, quando eu falo desse exercício do poder
de forma direta, eu estou me referindo à soberania popular lá prevista no artigo 14 da Constituição, que será objeto de uma aula separada, tá? E aqui, essa soberania popular é exercida mediante referendos, plebiscitos e iniciativa popular. São mecanismos do exercício da soberania popular. Então, por meio desses instrumentos, os cidadãos eles podem votar diretamente em questões ali específicas, podem propor novas leis, podem rejeitar novas leis. Nós aqui no Brasil já tivemos um exemplo do exercício dessa soberania e foi um caso muito famoso, ficou muito famoso e emblemático. Foi o caso da Daniela Pérez, que era uma atriz da Rede Globo e foi morta pelo namorado Guilherme de Pádua. Foi um crime aí causou muita repercussão. É um homicídio qualificado. E a sua mãe, Glória Pérez, escritora de novelas, vocês devem conhecer, iniciou um movimento ali no âmbito do nacional, ali a Rede Globo ajudou bastante, para tornar esse crime qualificado em crime hediondo, modificando a Lei 8.072 para incluir no seu rol ali esse tipo de crime qualificado, porque até então o crime qualificado, o homicídio qualificado, ele não era considerado hediondo. Tá? Um outro exemplo de iniciativa popular foi a Lei da Ficha Limpa, em 2010, ali, a partir de um movimento também de combate à corrupção. Então, esses são exemplos, tem vários outros exemplos. O Estatuto do Desarmamento também é um exemplo bacana sobre isso. E se te perguntarem, me dê um exemplo, você vai falar esse exemplo aqui. Ou se cair na sua prova que houve uma modificação de uma lei por meio da iniciativa popular e falando ali, tentando te relacionar a algum princípio, o princípio aqui da soberania popular, princípio representativo, tá bom? Estado democrático de direitos, tudo isso está relacionado. E a outra forma de expressão dessa soberania popular é a democracia indireta, ou democracia representativa. Aqui, o povo elege os seus representantes para tomar as decisões. Então, você elege o seu deputado, o seu vereador, para te representar os seus interesses. Então, essa é a ideia. Então, veja que nós temos aqui duas formas de se expressar esse poder, né? Duas formas de expressão da soberania popular, que é a democracia indireta e a democracia direta. E é por isso que o nosso regime político, o regime que adotamos no Brasil, é a democracia semidireta. Anotem isso, que eu não estou conseguindo anotar aqui com a minha caneta. Diretor, ajuda nós aqui. Não estou conseguindo. No intervalo a gente volta com a nossa caneta. Então, a democracia, o nosso regime, então, é a democracia semidireta, guardem isso, ou também chamada de democracia representativa ou participativa. Participativa. E é justamente por isso que nós temos essa representação indireta com esses mecanismos de exercício direto da soberania. Então, temos duas formas de expressão. De forma direta pelos cidadãos, por meio, por exemplo, de plebiscitos, referendo, iniciativa popular, e de forma indireta, que é por meio dos representantes que nós elegemos para eles tomarem algumas decisões por nós. Tá bom? Dito isso, nós vamos trabalhar esses conceitos aqui um pouco melhor. Tá? Vem comigo aqui na tela e vocês vão perceber o seguinte. A forma de governo aqui, pessoal, é o modo que se dá essa relação entre os governantes e os governados dentro do nosso país, dentro do Estado. Tá bom? Mas vamos deixar para falar disso no próximo bloco, vamos tomar um café e a gente volta falando sobre forma de governo, forma de Estado, regime de governo e sistema de governo, tá bom?